Bem-vindos ao The Debate. No episódio de hoje, a gente mergulha nos dados de um confronto fascinante pela 17ª rodada da Série A, Roma contra Gênua. De um lado, temos a Roma, quinta colocada, uma equipe que joga em casa e, constrói seu favoritismo sobre um pilar de volume ofensivo e uma defesa que, no estádio olímpico, é a mais sólida da liga. E do outro lado, um adversário que, vamos dizer, desafia a lógica. O Gênua, 17º na tabela, chega a Roma com uma estatística que beira o absurdo. Marcou gols em absolutamente 100% dos seus jogos como visitante nesta temporada. É uma anomalia que força qualquer análise a ir um pouco além do óbvio, né? Exatamente. E é isso que coloca os dados em rota de colisão. A questão central que vamos debater é o controle territorial e o volume de jogo da Roma, que as estatísticas avançadas mostram ser superior, serão suficientes para sufocar o adversário e garantir o resultado? Eu vou defender que sim, que os indicadores de performance demonstram um domínio que, a longo prazo, se traduz em vitória. E eu vou argumentar o contrário. Vou mostrar que os números de conversão e os padrões de jogo do Genoa revelam uma eficiência letal, quase cirúrgica, que neutraliza esse favoritismo teórico da Roma. Eu vou argumentar que o volume do adversário, na prática, se torna ineficaz diante de um time que sabe exatamente o que fazer com a bola, quando a tem. Perfeito. Então vamos começar pelo ponto que, para mim, define o favoritismo da Roma. Quem realmente comanda o jogo. Os números brutos, assim, eles pintam um quadro muito claro de domínio. Em casa, a Roma tem uma média de 14,25 finalizações por partida e uma posse de bola projetada de 58%. Isso não é só ter a bola, é viver no campo do adversário. Quem controla o jogo, controla o resultado. Eu entendo a lógica, mas para mim isso soa como muito esforço para pouco resultado, sabe? Você chama de domínio, eu chamo de insistência. O que adianta ter 58% da posse de bola se o seu adversário com muito menos é mais perigoso? A estatística que realmente importa aqui é a de conversão de chutes. A Roma converte apenas 8% de suas finalizações em gol. O Genoa, por sua vez, converte 14%. É quase o dobro de eficiência. Mas você está ignorando a qualidade das chances criadas. Não é só sobre a quantidade de finalizações, é sobre o perigo que elas representam. E é aí que o XG, os gols esperados, entra. A Roma tem um XG de 1,60 por jogo, enquanto do Genoa é de 1,24. Isso significa que, de acordo com os modelos estatísticos, a Roma cria chances mais claras de gol. O volume aqui não é vazio, ele vem acompanhado de qualidade. A teoria dos gols esperados é interessante no papel, mas o futebol se decide nos gols reais, né? O XG da Roma é maior, certo, mas na prática eles precisam de 14,2 chutes para marcar um gol. O Genoa precisa de apenas 7, metade. Isso me diz que o ataque da Roma talvez seja previsível, que permite que a defesa se posicione, enquanto o do Genoa é mais agudo, mais incisivo, pegando as defesas de surpresa. Futebol não é sobre tentar mais, é sobre errar menos. Certo, mas essa eficiência do Genoa vai ser testada contra a melhor defesa da liga jogando em casa. A Roma sofre, em média, apenas meio gol por partida no estádio olímpico. Metade de um gol por jogo. Como um ataque, por mais eficiente que seja, pode manter sua média contra uma muralha dessas? A solidez defensiva da Roma é o que permite que seu ataque tenha paciência e volume para eventualmente quebrar a resistência adversária. Em 50% dos jogos em casa, a Roma não sofreu gols. E aí está a beleza do confronto de dados. Você me apresenta uma média de meio gol sofrido, que é impressionante, eu concordo, mas eu te apresento um dado absoluto. O Genoa marcou em 100% dos jogos fora de casa. Um dos dois recordes vai ser quebrado nesta partida. E a história nos diz que times com essa capacidade de marcar consistentemente fora, eles costumam encontrar um caminho para a rede, não importa a qualidade da defesa. Isso anula, na prática, a sua principal fortaleza. A sua defesa já entra em campo sabendo que provavelmente vai sofrer um gol. Isso muda tudo. Eu vejo por outro ângulo.
A certeza de que o Genoa pode marcar coloca ainda mais pressão sobre eles para serem perfeitos, porque a Roma, com seu volume, vai criar múltiplas chances. E essa pressão nos leva diretamente ao nosso segundo ponto, o ritmo do jogo e como ele se desenrola ao longo do tempo. Você critica a falta de pontaria da Roma, mas o que os dados mostram é uma estratégia de desgaste. Estratégia de desgaste ou dificuldade de furar o bloqueio inicial. Porque os números do primeiro tempo são bem preocupantes para o seu argumento. A Roma não consegue marcar gols no primeiro tempo em 75% das suas partidas em casa. 3 em cada 4 jogos, eles vão para o intervalo com placar zerado. Isso não é um problema, é parte do plano. A Roma cozinha o jogo. Metade dos seus jogos em casa chegam ao intervalo empatados em 0-0. Isso não é fraqueza, é o controle do ritmo. Eles impõem um desgaste físico e mental tão grande no adversário que no segundo tempo o espaço aparece. Não é coincidência que a Roma marque 62% de seus gols na segunda etapa. Eles vencem pela insistência quando o adversário já está esgotado. Sinto muito, mas essa narrativa não se sustenta quando a gente olha para o outro lado. Enquanto a Roma está cozinhando o jogo, o Genoa está executando o seu. O time do Genoa segura o empate no primeiro tempo em 71% de suas partidas fora. Ou seja, eles estão completamente confortáveis nesse cenário que você descreve como desgaste. E mais, eles não apenas se defendem. O Genoa marca em média 0,86 gols no primeiro tempo como visitante. Isso é um número altíssimo. O padrão é claro. O Genoa explora a falta de pontaria inicial da Roma, capitaliza em uma das suas poucas chances e joga toda a pressão para o time da casa no segundo tempo. Mas essa pressão é exatamente o que a Roma quer. Levar o jogo para o segundo tempo é o habitat natural deles. É quando o volume se paga. Os números do segundo tempo são devastadores a favor da Roma. A média de escanteio sobe para 5 na segunda etapa, um indicador claro de um time que encurrala o outro. E eles marcam, em média, 0,75 gols nesse período. O Genoa, por outro lado, desmorona. Desmorona é uma palavra um pouco forte. O que acontece com o Genoa? Os números mostram um colapso defensivo. O Genoa sofre, em média, 1,29 gols no segundo tempo fora de casa. Isso é quase o triplo do que sofre na primeira etapa. A tendência de vitória da Roma no segundo tempo, que é de 55%, não é um acaso, é a consequência matemática e lógica desse cenário. O desgaste que eu mencionei se materializa em gols sofridos pelo Genoa. Eles não aguentam a pressão. Cansaço potencializa a ineficiência. É por isso que, mesmo que a Roma pressione, a probabilidade de uma vitória por uma margem ampla é muito baixa. A eficiência do Genoa, combinada com o cansaço da Roma, sugere que, se houver um vencedor, vai ser por uma margem mínima. É muito improvável que o Genoa seja goleado porque eles têm a arma do gol fora de casa para se manter no jogo até o fim. O que nos leva a um outro aspecto do jogo, que é a pressão manifestada em lances de bola parada e na disciplina. Como você vê a questão dos escanteios e cartões? Para mim, o domínio da Roma em escanteios, vencendo essa disputa em 63% dos jogos em casa, é mais um sinal da sua presença constante no terço final. Sim, mas também pode ser lido como um sinal de dificuldade em criar chances claras com a bola rolando, forçando a equipe a depender de cruzamentos e lances de bola parada que, estatisticamente, têm uma probabilidade menor de resultar em gol. O Genoa, sendo um time reativo, provavelmente se sente confortável defendendo sua área e cedendo escanteios, desde que proteja o centro da defesa. E quanto aos cartões? A Roma é uma equipe disciplinada em casa, com uma média baixa de cartões. Isso mostra controle emocional, mesmo quando o gol não sai. Eles não perdem a cabeça. Ou talvez isso mostre uma equipe que não é testada defensivamente com frequência, por ter muito a posse de bola. Já o Genoa, como visitante, tem uma média de cartões mais alta. Para alguns, isso é indisciplina. Para mim, pode ser um indicador de uma equipe que sabe fazer faltas táticas, que quebra o ritmo do adversário e está disposta a ser agressiva para proteger seu resultado. É uma defesa que joga no limite do regulamento, o que é exatamente o que você precisa para frustrar um time de volume como a Roma. Chegando ao final, então, vamos consolidar nossas leituras do desfecho. Para mim, a narrativa dos dados é inequívoca. A Roma usa seu volume, sua posse de bola e sua fortaleza defensiva para desgastar o Genoa de forma metódica.
O resultado pode demorar a aparecer, mas a pressão no segundo tempo, comprovada pelas estatísticas de gols, escanteios e o colapso defensivo do Genoa, torna a vitória da Roma o cenário mais provável. O processo deles é consistente, e no futebol, processos consistentes levam a resultados. Já eu sustento que os números revelam uma história onde a eficiência prevalece sobre o volume. A capacidade única e comprovada do Genoa de marcar em 100% dos seus jogos como visitante é um fator que quebra qualquer modelo. Isso, combinado com uma taxa de conversão que é quase o dobro da do adversário e o provável desgaste físico da Roma por conta dos jogos europeus, torna o favoritismo do time da casa extremamente frágil. O Genoa não precisa dominar a partida, eles só precisam dominar os momentos cruciais, e os dados indicam que eles são especialistas nisso. Fica claro que as estatísticas podem, de fato, sustentar duas filosofias de jogo completamente opostas que se encontrarão em campo. De um lado, o controle metódico pelo volume, e do outro, a vitória cirúrgica pela eficiência. O material completo nos oferece uma base riquíssima para entender qual dessas estratégias tem a maior probabilidade de se provar superior neste confronto direto. e isso conclui nossa análise de hoje. Obrigado por se juntar a nós no The Debate. Bem-vindos ao Jogo em Debate. Hoje a gente tem um daqueles confrontos que, assim, no papel parecem ter um roteiro já escrito. De um lado, o Porto, líder invicto da Liga NOS com 43 pontos, uma verdadeira máquina jogando em casa. Do outro, o AVS, lanterna isolado com apenas 4 pontos, um time que, bom, ainda não sentiu o gosto de vencer na competição. O abismo técnico e estatístico é evidente. É um abismo tão grande que a discussão aqui se desloca, né? A gente não vai debater quem vai vencer, isso seria, sinceramente, perda de tempo. A verdadeira questão, o ponto central do nosso debate, é sobre a natureza dessa vitória. A gente vai ver um Porto em modo rolo compressor, dominando do primeiro ao último minuto e traduzindo isso num volume esmagador de estatísticas? Ou vamos assistir a uma demonstração de eficiência letal, um time que resolve a partida cirurgicamente no primeiro tempo e depois administra o jogo com inteligência? Olha, para mim não tem muito mistério. Os dados indicam um controle total e constante. Eu defendo que a superioridade do Porto vai se manifestar numa pressão avassaladora, refletida em todas as métricas de volume do apito inicial ao final. Afinal, quem controla o jogo, controla o resultado. Já a minha leitura é um pouco diferente. Eu acredito que a eficiência do Porto, que eu gosto de chamar de modo sniper, vai definir o confronto logo nos primeiros 45 minutos. Depois disso, a gente vai ver um time em modo de gestão, controlando o ritmo e, consequentemente, com números mais contidos na segunda etapa. Futebol não é sobre tentar mais, é sobre errar menos. Então vamos começar pelo ponto principal. Quem vai ditar o ritmo do jogo? Para mim, os números ofensivos do Porto, eles falam por si. Estamos falando de uma média de 2,2 gols por jogo. Mas esse número não surge do nada, sabe? Ele é fruto de um volume de criação impressionante. 14,8 finalizações por partida. É uma equipe que estabelece um cerco, e a base para isso é o controle do meio-campo, com 56% de posse de bola. O jogo vai ser jogado no campo do AVS e nos termos do Porto. Certo, eu entendo seu ponto sobre o volume, mas a minha abordagem é outra. Volume por si só, às vezes, pode ser só barulho. A verdadeira história da força do Porto não está nas quase 15 finalizações, mas sim na qualidade delas, na taxa de conversão de 15%. Para ser mais clara, eles precisam de só 2,67 chutes no alvo para balançar a rede. Isso não é um rolo compressor que atira para todo lado, é um bisturi de alta precisão. Essa eficiência não é acaso, é resultado de posicionamento de ataque, da visão de jogo de quem vem de trás. Eles não precisam de um bombardeio para serem letais. Seu ponto é bom, mas essa precisão toda ela é amplificada por uma fragilidade defensiva do adversário que é quase sem precedentes. A defesa do AVS não é só fraca, é um problema crônico. Eles ainda não conseguiram passar um único jogo sem sofrer gols na temporada. 0. O famoso clean sheet, para eles, é um conceito desconhecido. Sofrer gols é uma certeza estatística, especialmente fora de casa, onde a média de gols sofridos dispara para absurdos
3,29 por partida. A pressão constante do Porto, o volume que eu defendo, vai explorar essa vulnerabilidade até ela se esfacelar. Mas é exatamente aí que a minha tese da eficiência ganha força. Se o adversário é tão frágil, por que gastar energia com uma pressão sufocante durante 90 minutos? O Porto não precisa disso. O ataque do EVS é praticamente inofensivo. Para ter uma ideia, a taxa de conversão deles é de só 7%. Eles precisam de mais de 14 finalizações para marcar um único gol e, fora de casa, em mais da metade dos jogos, 57% das vezes, eles passam em branco. A ameaça ofensiva é quase nula. Então, por que o Porto se desgastaria? O domínio vai ser sobre a capacidade de transformar as primeiras boas oportunidades em gols e não sobre um cerco que não acaba nunca. É uma questão de filosofia, então, e para ilustrar a minha, eu trago o XG. Para quem não está tão familiarizado com XG ou gols esperados, mede a qualidade das chances de gol. E aqui a história fica ainda mais clara. O Porto superperforma seu XG de 1,71, ou seja, ele marca mais gols do que a qualidade das suas chances sugere. Isso mostra que eles maximizam o volume que criam. Já o AVS está em dívida com a estatística. O XG deles é de 1,13, mas eles só marcam 0,73. Eles desperdiçam o pouco que conseguem criar. A consequência natural disso, para mim, é um domínio que se reflete em tudo, do começo ao fim. Desculpa, mas esse argumento não me convence. A superperformance do XG do Porto reforça minha tese de eficiência, não a sua de volume. Se eles marcam mais do que o esperado, é porque são cirúrgicos, precisos em momentos-chave. Eles não precisam de um caminhão de chances esperadas para resolver o jogo. E essa ideia nos leva direto para a próxima questão. Como essa partida vai se desenrolar no tempo? A minha tese é que o Porto resolve o jogo e depois o administra. Pois vamos a isso. Para mim, a ideia de que o Porto vai tirar o pé, sinceramente me parece uma subestimação do DNA competitivo da equipe. Estamos falando de um time que, jogando em casa, tem a obrigação de dar espetáculo para sua torcida. A capacidade física e tática do elenco permite uma pressão contínua. Mas não se trata de tirar o pé, se trata de inteligência tática, de gerenciamento de recursos. Os dados são cristalinos. Em casa, o Porto é uma força demolidora no primeiro tempo. Eles marcam em média 1,29 gols, não sofreram um único gol na primeira etapa, em 100% dos jogos, e venceram 86% das vezes ao intervalo. O plano é claro, entrar em campo para liquidar a partida nos primeiros 45 minutos. E o AVS é o oponente perfeito para essa estratégia. Fora de casa, perdeu 86% dos primeiros tempos e sofre em média 1,86 gols nessa etapa. O roteiro parece escrito. O roteiro pode até parecer, mas futebol tem reviravoltas. A força no primeiro tempo não exclui a capacidade de manter a intensidade. E eu tenho dados que provam isso. Veja o desempenho do Porto fora de casa, onde os jogos são naturalmente mais complicados. A média de gols deles sobe de 0,88 no primeiro tempo para 1,50 no segundo. Isso prova que a equipe tem motor e mentalidade para jogar em alta rotação durante os 90 minutos. O que você chama de modo gestão em casa, eu chamo de uma escolha tática que pode ser alterada a qualquer momento. Se o cenário exigir, eles têm a capacidade de acelerar de novo. Mas a questão é, o cenário vai exigir. Contra o AVS, dificilmente. E a queda nos números em casa é drástica demais para ser só coincidência. A média de gols do Porto no Dragão cai de 1,29 no primeiro tempo para 0,71 no segundo. Isso não é fraqueza, é controle. É sobre poupar energia, rodar o elenco, evitar desgastes desnecessários contra um adversário que já vai estar entregue. A história principal do jogo será contada no primeiro tempo. O segundo tende a ser uma formalidade, uma longa troca de passes. Eu mesma já vi jogos do Porto em casa assim. Fizeram 2-0 em 30 minutos e no segundo tempo o ritmo caiu visivelmente. O jogo já estava no bolso. Entendo a lógica, só que ela ignora um fator importante. A fragilidade do AVS é persistente. A defesa deles não melhora magicamente no segundo tempo. Eles continuam sofrendo, em média, 1,43 gols fora de casa na segunda etapa. A oportunidade de construir um placar mais elástico, de golear, vai estar presente durante todo o jogo. A pressão do Porto, mesmo que num ritmo menor, vai continuar gerando chances contra uma defesa que
que simplesmente não se organiza. A ameaça de gol, para mim, será constante. A ameaça pode ser constante, mas a necessidade de convertê-la diminui drasticamente. Uma vez que o resultado está construído, o foco muda. E essa mudança de postura se reflete em outros indicadores que podem parecer secundários, mas que contam muito, como os escanteios e os cartões. Exato. E para mim, esses são mais indicadores da pressão contínua que eu prevejo. Vamos aos cantos. Ambas as equipes têm 100% de incidência de escanteios nos primeiros 10 minutos de seus jogos. Para o Porto, isso é um sinal claro, termômetro de uma estratégia de pressão alta, de sufocar o adversário desde o início. Esse volume vai se manter. A probabilidade do Porto ter mais escanteios é altíssima, 78%, simplesmente porque seu volume de 14 finalizações em casa vai forçar a defesa do AVS, que já cede uma média altíssima de 6,43 cantos por jogo fora. Cada escanteio é o placar moral da pressão. Eu já enxergo isso por um outro ângulo. Concordo com o dado do escanteio nos primeiros 10 minutos, mas eu interpreto como parte da blitz sniper que eu mencionei. É a preparação do terreno para o tiro certeiro. Uma vez que o gol sai e o jogo está controlado, a necessidade de forçar a linha de fundo sem parar desaparece. O time passa a valorizar mais a posse, a rodar a bola, em vez de buscar o cruzamento a todo custo. É por isso que a tendência geral aponta para um número total de cantos mais contido, abaixo de 10,5 na partida. O volume inicial não se sustenta porque, taticamente, ele se torna desnecessário. Mas e a disciplina? Ou a falta dela? O AVS tende a receber mais cartões com 65% de probabilidade. Isso é uma consequência direta da pressão. Eles cometem quase 15 faltas por jogo. É um recurso de um time tecnicamente inferior que não consegue acompanhar o ritmo e apela para a infração. Mais pressão do Porto significa mais situações de 1 contra 1, mais dribles e, consequentemente, mais faltas e mais cartões para o AVS. Seu ponto é lógico. Mas tem o outro lado da moeda. A tendência de um número total baixo de cartões na partida, abaixo de 4,5, é justificada justamente pela enorme disparidade técnica. Não vai haver o atrito físico e a tensão de um confronto equilibrado. Cartões aparecem quando há disputa, combate, sabe? Aqui o que teremos é um time muito superior controlando as ações. Os cartões do AVS, se vierem, não serão fruto de uma batalha disputada, mas sim sintomas de frustração, de impotência técnica. Vai ser um jogo de pouca combatividade, pois não haverá combate real. Chegamos então à leitura final. Para mim, a síntese é bem clara. A superioridade do Porto é tão abrangente que vai se traduzir em domínio absoluto em todos os indicadores de volume que a gente discutiu. Poste de bola, finalizações, chutes ao gol e escanteios. A narrativa do jogo vai ser a de uma pressão constante contra uma defesa cronicamente desorganizada. O resultado final será só uma consequência inevitável desse controle total do início ao fim da partida. E eu reitero a minha visão. A chave para entender este jogo não é o volume, mas a eficiência. O perfil cirúrgico do Porto deve liquidar a partida cedo, muito provavelmente no primeiro tempo, como indicam todos os padrões da equipe em casa. O que vai se seguir não será um massacre contínuo, mas uma demonstração de gestão inteligente de jogo, com o segundo tempo de ritmo controlado, de posse de bola para administrar o resultado, e isso vai impactar as estatísticas finais, tornando-as mais modestas do que a disparidade no papel poderia sugerir. No fim, é evidente que nós dois concordamos com o desfecho mais provável. A questão que fica e que torna o futebol tão fascinante é analisar a forma como esse domínio vai se manifestar em campo. Será uma demonstração de força bruta ou de inteligência estratégica? Exatamente. A análise das diferentes perspectivas mostra a complexidade tática por trás de um jogo que, à primeira vista, parece totalmente previsível. O como é a verdadeira história que a gente vai observar. Footstats. Os números contam a história. Você decide o final.